Bom, essas matrizes e vetores que nós criamos, né, na verdade, são objetos, tá? E eles apresentam várias propriedades e, às vezes, apresentam funções também. Então, vamos imaginar o seguinte, ó, eu quero imprimir qual que é o tamanho da M1. Então, o tamanho da M1 ela tem uma propriedade, a gente fala atributo, né? É como se fosse uma variável, tá? Um atributo é como se fosse uma variável. Então, por exemplo, eu tenho um atributo, 1,70 m. Então, 1,70 m é meu atributo, tá? Sei lá, 70 quilos, e assim por diante, é seu atributo. Então, essa matriz, ela apresenta um atributo, a matriz M1. E eu vou imprimir esse atributo shape dela. Veja que quando eu não coloco esses parênteses, se eu colocar parênteses no final, significa que é uma função. Se eu não colocar nada, é porque é um atributo, tá? Então, aqui, vamos imprimir. Olha, ele imprimiu o atributo shape 3x3. Ah, tá, sabe, ele imprimiu 3x3, mas e se eu quisesse saber só o número de colunas? Bom, veja que esse atributo é uma tupla. Olha só, se eu quisesse colocar, vamos imaginar que eu vou criar uma variável aqui chamada S. E S vai ser quem? Vai ser o shape de M1. Olha só o que vai acontecer. Ele vai me criar uma variável S. Ó. E veja que S é uma tupla. Por isso que lá atrás eu falei que é muito importante a gente entender a base, ó. Essa é a tupla, e é uma tupla do tipo 3x3. Eu não posso alterar isso aqui. Mas se eu quiser saber a coluna, o que a gente faz? A gente acessa qual que é a coluna. Então, se eu quiser acessar a coluna, eu vou colocar aqui um colchete e vou colocar qual que é o índice da coluna. Olha, começa com 0. 0 vai ser o número de linhas que essa matriz M1 tem. 1 vai ser o número de colunas. Então, aqui ó, vai ser agora o número de colunas. Ele vai fazer S virar 3. Ó. Então, dessa forma, eu acessei somente a coluna da propriedade shape de M1. Ok? Então, assim, a gente começa a fatiar as nossas variáveis. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira saber a propriedade de x2. Então, eu vou digitar aqui x2. Ó, né? Propriedade shape de x2, é o atributo dele. Ó. De x2 é 1 sobre 22. Vamos imaginar que eu queira saber quantas colunas tem. Veja que tem 22. Mas se eu quiser saber isso de forma computacional, né, através de um programa, automatizar isso, eu vou colocar aqui o quê? 1. Eu sei que começa com 0, então vou colocar com 1. Então vou colocar 1 aqui, Ctrl Enter, veja que aí eu acesso o 22. Agora, se eu quiser saber, por exemplo, qual o tamanho da minha matriz, né, vamos imaginar aqui que eu quero saber o tamanho da matriz M1. Então, o que eu vou digitar? Eu vou digitar um print aqui para a gente poder imprimir. Vamos colocar aqui, ó, m1.size. Se eu fizer isso, ele vai me dar a propriedade size. Vai ser 9. Então, tem 9 elementos nessa matriz. Lógico, né? M1 é 3x3, 3 vezes 3, 9. Então, tem 9 elementos. Se eu quiser também, eu posso saber, por exemplo, o m1.tipo, de type. Que tipo de variável que é essa da M1? A gente pode visualizar int 32. Eu também poderia imprimir, por exemplo, se eu quiser saber qual que é o máximo elemento que eu tenho em M1. Então, eu vou colocar m1.max, e max é uma função. E aí eu não preciso passar nenhum parâmetro. Então, eu tenho que colocar aqui os meus parênteses e veja que eu estou colocando uma função dentro da outra, né? Isso aqui é uma função print. Dentro da função print eu coloco m1.max, e aí eu abro e fecho o colchete para a função max de M1. Ele vai pegar o máximo elemento que tem dentro de M1 e imprimir aqui para mim. Então, é 10. Vamos verificar? Então, realmente é 10. Ok? Então, dessa forma, a gente pegou o máximo elemento. Se eu quiser imprimir, se a minha matriz, por exemplo, qual é a dimensão da matriz, eu vou fazer aqui M1. ndim é a propriedade de dimensão de M1. Então, vou imprimir ndim. Veja que ela é de 2 dimensões. Agora, vamos pegar uma outra aqui que é apenas uma dimensão. A x. Ó. A x só tem uma dimensão. Vamos colocar aqui, então, x. Vamos fazer o seguinte. Vamos copiar isso aqui, colar aqui e vamos colocar aqui x. x.ndim. Se eu selecionar Ctrl Enter, veja, a dimensão agora é 1. Então, é aquilo que eu falei. Essa aqui, ó, a x tem uma dimensão. Veja, 22, isso é uma dimensão. E aqui tem 2 dimensões. Essa é 2, 2, 2 e assim por diante. Essa é 2 também, aqui é 2. Tá? Então, através desse atributo, a gente consegue saber quantas dimensões tem a minha matriz.
Ok, agora se eu quiser acessar um elemento dentro de uma matriz, bom, a gente pode fazer isso, né? Eu posso colocar, por exemplo, print, se eu quiser imprimir o primeiro elemento da minha matriz, M1. Então, M1, olha só, o primeiro elemento é esse aqui, ó. Veja que o índice é 0, 0. Então, se eu quiser imprimir esse elemento, eu vou fazer o quê? 0, 0 no índice. Então, o que eu vou fazer? M1, vou colocar aqui 0,0. Então, ele vai imprimir para mim o 10. Se eu quiser imprimir 1,3, vamos ver quem que é 1,3. 1,3 é 8. Né? Então, ele vai imprimir para mim. Desculpa, não é 3, né? É o 2, porque ele começa com 0, 1 e 2. Então, vai ser aqui, ó, 0, 1, 2. Então, vai ser o elemento 2, né? O índice 2, com a linha 0, linha 1. Então, a linha é 1, a linha é 1. Então, 0, 1 e o último elemento então vai imprimir o 2, que é o índice 2 aqui, ó. Então, vai imprimir para a gente o 2. Vamos executar. Pronto, imprimiu o 2, que é exatamente esse elemento aqui. Ok? Então, cuidado com o índice, tá, gente? O Python começa com 0, e apesar de ter 3, né, colunas, ele não vai até o 3, ele vai até o 2, porque começa com 0. A contagem começa em 0. Cuidado com isso. Se a gente quisesse fazer um loop e executar, por exemplo, todos os elementos, você poderia fazer também, né? Eu posso fazer, por exemplo, então vou fazer aqui um for, linha, vamos chamar de linha, variável linha, in range, vamos colocar aqui 3. Não sei se vocês se lembram, a gente pode fazer assim, né? 0, 3. Então, ele vai fazer o 0, fazer o 1 e fazer o 2. Ele não vai até o 3 e começa do 0. Então, eu não preciso colocar o 0, porque como começa do 0, eu posso omitir ele. Então, ele vai executar de 0, 1 e 2. E eu posso colocar ele para executar isso e imprimir para mim, por exemplo, o M1, e eu vou fazer ele imprimir quem? A linha. Então, o valor da linha que ele assumir aqui, ele passa para cá. E vou colocar aqui a coluna que eu quero que ele imprima. Vamos imaginar que eu quero que ele imprima o 0. Ok? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui igual a 0, executar isso aqui e imprimir. A linha quem? 0,0. É a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Se eu trocar aqui 0,0, ele vai imprimir para mim quem? O primeiro elemento que será impresso será o 10. Então, se eu executar isso aqui, ele vai imprimir o primeiro elemento. Então, o primeiro elemento é o 10. Depois, ele vai imprimir quem? Esse aqui, ó. Linha vai ser 1 e ele vai imprimir o 2. Depois, ele vai executar novamente. Linha vai assumir o valor de 2, que é meu índice aqui, ó. E ele vai imprimir o 1. Ok? Então, nós vamos executar isso aqui para a gente ver acontecendo. Então, pronto. Ele imprimiu 10, 2 e 1. Então, está aqui, ó. 10, 2 e 1. Exatamente isso que ele fez aqui. Aí você poderia falar, mas se eu quisesse imprimir todos os elementos, eu poderia fazer assim, né? Poderia fazer isso aqui, ó. Se eu quiser imprimir todos os elementos, ó, poderia colocar 3 prints, né? E aqui eu coloco o 1 e aqui eu coloco o 2. Pronto, ele vai imprimir a coluna 0, a coluna 1 e a coluna 2. Automatizei a linha. Então, se eu executar, ele vai imprimir todos os elementos, ó. Tá aí, ó, 10, 6, 8, 2... Só que essa não é uma forma muito inteligente de fazer, né? O que eu posso fazer? Ao invés de eu colocar aqui 0, 1 e 2, o que eu posso fazer? É mais inteligente a gente fazer assim, ó. Eu vou colocar um outro loop dentro do loop. E esse loop vai chamar coluna. In range. Aí eu coloco também até 3. Então, ele vai fazer 0, 1 e 2. E aí, agora, ao invés de eu colocar 0 aqui, ó, eu coloco coluna. Então, ele vai fazer... Olha só, o primeiro aqui vai fazer ele virar 0. 0, aí aqui também vai ser 0. Aí ele entra aqui. Só que aqui eu tenho que botar o quê? Um tab. Então, pronto. Ele entra aqui 0, entrou aqui 0, aí ele vai fazer isso aqui. 0, 0. Vai imprimir o elemento 0, 0. Aí ele vai voltar aqui, ó. Ele volta aqui. Quando ele voltar aqui, ele vai fazer agora o 0 da linha continua 0. Ele vai fazer a coluna virar 1. E ele vai imprimir o próximo. Virou 1, aí ele volta novamente. Quando ele voltar aqui, ele vai fazer agora a coluna valer 2. O linha continua 0. Daí ele vai imprimir agora a coluna 2 com a linha 0. Aí terminou isso aqui, ó, esse range terminou. Aí ele volta aqui novamente e faz a linha virar 1. Aí ele faz a linha virar 1, ele chega aqui, ó, ele recomeça, tá vendo? Ele recomeça isso aqui. Ó. Quando ele vai recomeçar isso aqui, ele vai fazer isso aqui virar 0 novamente. Então ele vai fazer 1 aqui, 0. Então ele vai fazer 1 com 0.
Aí ele volta aqui. Agora ele vai fazer 1, que já estava 1 com 1. Ele vai fazer 1 com 1. Daí ele volta aqui novamente, ele vai fazer todos. Aí ele vai fazer o 2. Então vai ser 1 com 2. Daí ele terminou esse for. Aí ele sai do for e volta aqui, que ele não terminou esse for ainda. Agora ele vai fazer linha igual a 2. Quando ele fizer linha igual a 2, ele vai recomeçar o for. Aí ele vai fazer esse coluna igual a 0 novamente. Então vai ser 2 com 0. Aqui 2 e 0. E aí ele vai fazer todas as colunas e vai terminar isso aqui. Ele vai sair de todo mundo e vai terminar. Ok? Então é isso que ele vai fazer. Se vocês quiserem ver isso acontecendo, vocês podem ver, né? Vocês podem colocar aqui um print, ó, para imprimir a linha, vírgula, coluna, para vocês verem ele fazendo isso. Então, olha só. Executando. Olha só o que ele fez, ó. Ele imprimiu linha 0, 0, e a linha 0, 0 é quem? Linha 0, 0 é o 10, ó. Ele imprimiu o 10 aqui, ó. Depois, a linha vai ser 0, coluna 1. Ó. E aí, quem que é o valor? 6. Ó. Depois, ele fez a linha 0, coluna 2. Quem que é o elemento? 8. Tá aqui, ó. E assim, sucessivamente. Veja que agora ele saiu da coluna, ele vai começar a linha de novo. Ó. Outra linha, 1. Agora a linha é 1 com a coluna 0. Ele recomeçou, coluna 0. E aí, quem que é o elemento? 2. Depois ele vai fazer linha 1, continua 1, né? Linha 1, continua 1. Com quem? Com a coluna 1 agora. Ele vai imprimir quem? O 10. E assim, sucessivamente, ele vai imprimir, então, elemento a elemento aqui, ó, na nossa matriz. Se eu tivesse 100 por 100, 200 por 200, ele ia fazer do mesmo jeito. Tá? Então, com poucas linhas de código, a gente iria imprimir todos os elementos aí de forma muito fácil. Se a gente quisesse executar um cálculo, né, para cada um desses elementos, seria muito fácil. Veja que eu usei aqui 3 linhas de código para fazer isso. Ok? Então, basicamente, isso. Uma outra coisa também interessante que a gente pode fazer é fazer o que a gente chama de slice. Slice seria como se fosse fatiar, né? Então, eu posso fatiar a minha matriz 1. A minha matriz 1 ela é 3 por 3, mas eu posso fatiar ela da seguinte forma. Eu quero pegar o elemento 0 e o elemento 1, tá? 0 e 1. Então, se eu quero pegar o 0 e 1, ele tem que ir até 2. Então, ele vai fazer de 0 até 2. Esse 2 pontos é como se ele estivesse falando até. Então, ele vai fazer o 0, o 1, ele não vai fazer o 2. Tá? Então, eu tenho que colocar até o 2 se eu quero fazer o 0 e o 1. Ele vai fazer a linha 0 e a linha 1 e coluna. Ele vai fazer todas. Então, eu coloco 2 pontos. Dessa forma, ele vai fatiar a minha matriz. Eu vou chamar isso aqui de outra variável. Eu vou chamar de variável A. Tá? Ele vai pegar essa matriz M1, vai fatiar ela e jogar ela, colar esse resultado dentro de A. Então, vamos ver isso executando. Ctrl Enter. E aí, a gente executa. Cadê o A? Está aqui, ó. Olha só o que ele fez. Ele fatiou. Deixa eu pegar a matriz M1 aqui. Colocar lado a lado. O que ele fez? Olha só. Ele pegou de 0 até 1. Quem que é 0 até 1? Então, a linha de 0 até 1, 0 até 1. É isso aqui, ó, 10 e 2. Tá vendo? Ó, 10 e 2. Então, essas duas linhas. E ele pegou todas as colunas. Então, 0 e 1 e todas as colunas. Ele pegou isso aqui. Ó. Então, ele fatiou, ó, 10, 6, 8. Tá vendo? Ó, 2, 10 e 2. Então, tá aqui. Fatiou a nossa matriz M1 e fez uma outra matriz. Agora, a matriz A. Então, ele criou uma outra matriz, só que essa outra matriz é 2 por 3. Uma outra coisa interessante também que a gente pode fazer é o seguinte, eu posso redimensionar a minha matriz. Vamos imaginar, eu tenho a matriz M1 e ela é 3 por 3. Então, eu vou fazer um re-M1. Tá? Vou criar uma nova variável. E essa matriz re-M1, underline M1, essa matriz aqui que eu vou criar, ela vai ser derivada a partir da matriz M1. Tá? E eu vou fazer um reshape. É uma função. E essa função, né, como é uma função, eu tenho que abrir os parênteses. Essa função exige um parâmetro que é uma tupla. É uma tupla que vai me indicar como que eu quero essa matriz agora. Ela é uma matriz que é uma matriz de 9 elementos. Então, eu vou fazer ela agora 9 por 1. Tá? Ela tem 9 elementos, é 3 por 3. Então, eu vou fazer ela 9 por 1. Vou fazer um reshape nela. Então, Ctrl Enter, veja o que aconteceu com a Pega ele aqui, ó. M1, tá vendo? Ó, ficou. O que ele fez? Ele fez 9 linhas
em uma coluna. Ele pegou a M1, fez 9 linhas com uma coluna. Olha só, ele fez. Ó. Então, ele pegou o 10, o 6 e o 8, colocou aqui, ó, 10, 6 e 8, tá vendo? 2, 10 e 2, 2, 10 e 2, 1, 4 e 10. 1, 4 e 10. Então, ele fez um reshape. Ele reordenou a minha matriz. Ele fez outra matriz com outro formato, né? Com outro shape. Ok? Uma outra maneira de fazer isso também seria transformar a minha matriz, M1, por exemplo, numa matriz de uma única dimensão, fazendo o que a gente chama de flattening. É como se fosse achatar a nossa matriz. Né? Então, eu vou pegar uma matriz, vamos imaginar, essa matriz aqui, gente, poderia ser uma foto, tá? Uma figura. Uma foto, na verdade, são números, né? Então, eu poderia pegar uma foto e transformar isso aqui num vetor, tá? Para entrar, por exemplo, no algoritmo de machine learning, eu poderia fazer isso. Então, como que a gente vai fazer? Olha só, vou usar uma função chamada flatten. Eu vou pegar a M1 e chamar a função flatten. Escreve desse jeito, flatten. E agora, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma outra matriz, um outro vetor. Ó. Ctrl Enter. Olha só o que o flatten fez. OneDIM. Olha, ele fez basicamente a mesma coisa que o Redim M1. Fez basicamente a mesma coisa, não é? Se você olhar, não tem diferença, tem? Não tem, ó. É exatamente igual. Ele pegou a M1 e fez exatamente a mesma coisa, tá? Mas o que tem de diferente entre a OneDIM e a ReM1? É que a OneDIM, ela só tem uma dimensão. E a ReM1 tem 9 por 1. Ela tem 2 dimensões. Tá? Basicamente, é essa a diferença entre uma e a outra. Outra coisa que a gente pode fazer. A gente pode fazer multiplicar, né? Escalar. Então, por exemplo, aqui, escalar. Eu vou fazer uma multiplicação de 2 vezes M1. Se eu fizer 2 vezes M1, então, vou obter uma nova matriz aqui, ó, multiplicado por um escalar. Cadê o escalar? Então, está aqui, ó, a matriz M1, ela foi multiplicada por um escalar, 2. Então, aqui vai ficar 20, aqui vai ficar 12, né? Aqui vai ficar 16, e assim ele fez a multiplicação da matriz para a gente. Ok? Eu poderia também fazer uma elevação. Elevar, então, M1 elevado a 2. Então, quando eu faço um elevar, veja só o que acontece. O elevar, ele vai pegar os números, que era da M1, né? Vai pegar a M1 aqui e vai elevar cada elemento a 2. Ó. Então, 10 elevado a 2 é 100, 6 elevado a 2 é 36 e assim por diante. Então, ele elevou cada elemento a um escalar. A gente pode fazer também o seno. Se a gente fizer o seno, a gente vai usar a função do seno, np, sin, m1. Então, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar a função seno em cada elemento da minha M1. Cadê a M1? Está aqui, ó, 10, 6, 8, né? E ele vai pegar o seno. Ele criou uma variável seno aqui, ó. E ele aplicou o seno em cada um dos meus elementos. Tá? Isso que ele fez. Eu poderia também fazer uma multiplicação de matrizes. Como que seria a multiplicação de matrizes? Eu vou chamar uma variável mx aqui, e a gente faz a multiplicação de matriz da seguinte forma, np.dot. Dot faz a multiplicação de matriz. Eu vou multiplicar M2 por M1. Tá? Cadê M2 vezes M1? M2, essa aqui, ó, e a M1. Ó, essa aqui é a M2 e essa aqui é a M1. Então, eu vou fazer M2 por M1. Quem que é M2? M2 vezes M1. M2 é 1 por 3, vezes M1. 3 por 3. Então, quando a gente fizer essa multiplicação, né, vai ficar uma matriz 1 por 3. Então, MX... Cadê MX? Tá aí, ó, matriz 1 por 3, que é o resultado da multiplicação de M2 por M1. Tá? Então, multiplicação matricial, tá, gente? Essa multiplicação aqui é multiplicação matricial. A gente poderia também fazer a transposta. Então, a transposta, eu vou colocar aqui trans, ó, M1 vezes a transposta dela. Se eu fizer a transposta, é T. Eu posso colocar um M1.T. E aí, a gente faz a transposta dela. Ó. Então, 10, 2 e 1. A transposta não é inversa, tá, gente? Olha só, a M1 está aqui, ó. Então, 10, 6 e 8. Aí, ó, 10, 6 e 8. Ele fez a transposta, tá? Essa é a transposta.
Eu poderia fazer a transposta também da seguinte forma, escrevendo aqui, ó, transpose M1. E aí a gente digita aqui, ó, np.transpose, digito a função M1. Também é o mesmo resultado que vai ser obtido. Tá? Ele fez também a transposta aqui do mesmo jeito. Tá? Agora eu posso fazer a inversa, né? Eu vou criar uma variável chamada inv np. A inversa se faz da seguinte forma. Eu vou colocar lina lg, é assim mesmo, ponto .inv m1. Aí se a gente quiser fazer a inversa, né? Se a inversa existir, vai ser assim, ó. Então vamos ver se a inversa existe, né? Parece que sim. Então tá aí, ó. Essa é a inversa da matriz M1. Tá? Fazendo esse comando aqui, ó. Lina lg.inv, e aí eu passo a função M1. A gente pode fazer também o determinante. Eu vou colocar aqui det np.lina lg.det, e aí eu vou colocar um M1 aqui dentro. Aí eu vou fazer o determinante de M1. Cadê o det? Tá aqui, ó. 796 é o determinante da M1. Pessoal, tem muitas funções. Sugiro que vocês deem uma olhada na documentação do NumPy. Para falar a verdade, a gente vai aprendendo à medida que a gente vai precisando. Tá? À medida que a gente vai resolvendo os problemas, a gente vai aprendendo no NumPy. A grande maioria dos pacotes utilizam o NumPy, né, como a base para o desenvolvimento de outros pacotes. Então é importante a gente entender como ele funciona para a gente ter facilidade para usar outros pacotes do Python, ok? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui e até a próxima videoaula. Um abraço a todos.